Escolas do Brasil, Expedição Escolas do Brasil. É o mais recente livro da nossa dialogadora de hoje, que é considerada, oficialmente, digamos assim, uma das maiores pesquisadoras em educação na América Latina. Ela acaba de ganhar um reconhecimento nesse sentido, como uma das 100, está entre as 100 maiores pesquisadores em educação da América Latina. E ela foi nossa secretária de Educação do Ceará no início dos anos 2000, de 2003 a 2005. Ela é licenciada em Letras, é mestre em Educação, é doutora em Filosofia e História da Educação, com pós-graduação na Universidade Nacional de Educação à Distância. E foi professora da UES, né? E também da Universidade Federal do Ceará. Portanto, é alguém que pesquisa políticas públicas, mais recentemente para o ensino, chamado ensino básico. E é uma honra tê-la aqui. Ela é uma referência na educação no Brasil e agora na América Latina. Eu me refiro a Sofia Lercher. Aqui está ela. Muito bom, Que bonito, hein? É um grande prazer estar aqui com você, com todos aqueles que nos assistem em algum momento. É uma alegria. Sofia, podemos começar por aqui? Claro, Hein? sem dúvida. É o mais recente livro seu. Isso. É o mais recente livro seu, é que se chama Expedição Escolas do Brasil, que se refere a... Escolas localizadas nos 6 biomas brasileiros. A perspectiva do estudo é de focalizar escolas comuns, no sentido de assim, a gente não vai em busca das escolas famosas, nem pelo bom desempenho, nem pelo mau desempenho, mas escolas que estão ali fazendo o seu trabalho cotidiano. E é uma pesquisa que integrou pesquisadores de várias universidades e nós fizemos uma grande expedição, percorrendo rios. Por qual região e quais são os locais? Os locos da pesquisa. Em cada bioma, a gente pesquisou uma ou mais Biomas cidades. do Brasil. Nos biomas brasileiros. No bioma Pantanal, a gente pesquisou escolas em torno do município de Aquidauana, que fica na fronteira, ali no começo do Pantanal. Uhum. Depois a gente pesquisou escolas no Pará. A capa do nosso trabalho é de meninos voltando da escola, depois de uma grande chuva, indo pegar o barco em Tomé-Açu, no interior do Pará. Imagino também que Caatinga, Cerrado, Amazônia... Exatamente. É isso? E Pampa. Pampa. Não é? E por aí fomos. É um trabalho de pesquisa que durou quase 4 anos, com pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa. Tinha um grupo na UNB, tinha um grupo na Unicinos, no Rio Grande do Sul, que eles pesquisaram as escolas Bioma Pampa, um grupo no Rio Grande do Norte, nós no Ceará e um grupo na Federal do Pará. Estou vendo aqui Quilombolas, uma escola Getúlio Vargas em Quilombola, na Bahia, Isso. São Paulo... Então, a gente quis um pouco desenhar o perfil das escolas brasileiras. A gente tinha escolas urbanas, o Espírito a gente Santo, tinha escolas indígenas. Escolas indígenas. E escolas rurais. Pantaneira, tem uma escola chamada Pantaneira. Isso, a escola Pantaneira foi assim... Em Resende, no Rio. Uma Escola grande Indígena Feliciano Pio. Estou aqui dando para que o público tenha uma ideia desse universo. Você está vendo as fotos, Eu estou vendo as fotos, fotos e mostrando lindas, ao público estas fotos para que eles tenham uma ideia. Olha, os meninos indo de barco, alguns em alguns lugares, para ter acesso à escola. Que tipo de instalação essas escolas têm? Que tipo de instalação, mas também, não é? Mas o que eu queria saber... como é que as políticas chegam na escola. Exatamente o que eu ia perguntar. Além dessa instalação e dos nomes e dos locais... A que conclusões chegou a pesquisa? A gente queria saber como as políticas governamentais chegam na escola. Que políticas são essas? Aquelas desenvolvidas pelo governo federal, mais especificamente a política de avaliação de larga escala, que hoje é vamos dizer assim, a marca registrada do sistema educacional brasileiro, mas também programas como o livro didático, o transporte escolar, a merenda, o dinheiro direto na escola e os programas que são estaduais e municipais. Mas você me pergunta, né, Ricardo? A que conclusão, conclusão? Os pesquisadores Os desse nível programas estão chegando, mas eles nem... Pelo menos acesso mas... Existe acesso, esse acesso melhorou. A gente sente uma presença do livro didático na escola.
Nem todas têm o mesmo uso dos programas, né, dos livros didáticos que chegam, algumas têm mais dificuldade, em outras eles são super preservados, cuidados, consumidos. Os programas de merenda escolar fazem uma diferença imensa na escola. Encontramos crianças muito felizes com a alimentação. Nós provamos da merenda em escolas, por exemplo, provei da merenda numa escola em Abaetetuba, que fica num furo de rio no Pará. Provei da merenda escolar numa escola urbana de periferia de São Paulo, ela era bem saborosa. Então, assim, a merenda é algo muito importante e que se aprimorou muito ao longo dos anos. Um problema grande que chega, mas chega com muita dificuldade. Todas as escolas localizadas fora dos centros urbanos mais imediatos é a questão do transporte escolar. E o transporte escolar, ele se dá de várias formas para essas crianças e jovens, né? Eles têm transporte escolar pelo recurso normal, que é o ônibus, né? Algumas crianças percorrem até 2 horas, 3, até chegar na escola. É o caso da Escola Pantaneira, que pega meninos de várias comunidades. Mas estou vendo que tem barcos também. Tem barco. Tem barco na Amazônia, a gente encontrou a presença do barco e assim... E no Pará também, eu estou vendo aqui no Pará. No bioma Amazônia, eu dizia. E percebemos, assim, grande cuidado com as crianças. No bioma Amazônia, nesse lugar, em Tomé, Açu e Abaetetuba, que foram as escolas, uma escola ribeirinha e uma escola quilombola, a gente encontrou, assim, muita gentileza entre as pessoas. E foi muito bom vivenciar isso. A mesma coisa nas comunidades indígenas que a gente pôde visitar, não é? Teve uma colega que fez o trabalho no Rio Grande do Sul com uma população guarani. E essa população, uma das dificuldades de ter a escola é que a população se desloca muito. Mas, assim, encontramos coisas muito... E variedade linguística também? Isso. De idiomas? Isso. Em 2 das escolas guaranis que nós visitamos, havia uma cartilha indígena, feita pela própria comunidade. Em outras, não, porque nem todas as escolas indígenas, vamos dizer assim, ou quilombolas, são indígenas de raiz, ou quilombolas de raiz. E estuda a cultura? Sim, nessas escolas quilombolas percebemos isso, indígenas? Mas em maior ou menor grau. Então, eu diria assim, encontramos uma escola quilombola bem autêntica, uma que está ali no meio do caminho e uma que não parece escola quilombola, ela tem esse título, né? Uhum. Mas ela não, a população não se reconhece enquanto né, de origem quilombola. A mesma coisa nas escolas indígenas. E há uma justificativa, deve ter, claro, para se escolher exatamente essa separação por esse mapeamento, essa cartografia determinadas pelos biomas. Por que a gente escolheu quando ninguém faz isso? Pois é. Porque a gente queria perceber se a escola, se havia uma preocupação das políticas públicas, isso era um dos temas mais transversais, porque a gente queria estudar um pouco a relação com o território. E o território, ele diz respeito ao lugar onde você está. A cultura, a alimentação, não é? Mas também o uso que você faz, né? A identidade que as pessoas constroem em torno do território. E se as escolas tinham alguma relação mais objetiva do ponto de vista da construção, da preocupação com a sustentabilidade. E isso nós não encontramos igualmente distribuído também nas escolas. Há escolas onde você percebe várias iniciativas importantes e outras escolas onde essa preocupação é menos visível. E os livros didáticos vêm de um outro universo, de um outro território, portanto, de uma outra mentalidade. Isso. Imagino que deva ter um certo isso impacto, a gente não entrou na sala de aula, né? Mas a gente, quando perguntava sobre os livros, sempre... Livros didáticos e paradidáticos. Era de uma presença positiva, mas assim, a gente não adentrou para ir lá saber se as crianças estavam usando, porque a nossa passagem pelas escolas, ela tinha assim um percurso, entrevistava os diretores, entrevistava um grupo de professores. Os alunos não? E um grupo de alunos, tá bem. sim. Selecionados. E aí a escola montava um grupinho e as crianças... Também, do ponto de vista da expressão, elas se expressavam algumas com muita propriedade. O que está por trás da minha pergunta é se há um impacto numa comunidade, digamos,
pantaneira ou numa comunidade indígena lá no Pará, em relação, na escola do Pará, em relação aos livros didáticos que geralmente são federalizados, são distribuídos pelo Brasil todo, sim, mas de culturas diferentes. Eles têm como é que se dá esse confronto ou esse encontro? Esse quantitativo de livros que é da escola da própria região. Também, né? inclui também. Então, isso tem um matizamento, mas hoje os livros didáticos, eles concorrem com outros materiais, né? Com nossos telefones, com celulares, etc. Com outras formas de incursão de pesquisa na escola e que são muito presentes, mas a gente encontrou coisas lindas. E em termos de método de educação, você diria que há resquícios e vestígios fundamentais do nosso grande referência mundial de educação, que é o Paulo Freire? Eu diria sim, que há vestígios na didática, falo crítico. Não, a gente não entrou na didática. Isso é um terreno. Os terrenos, né? A gente tem demarcações. Quando a gente está investigando políticas, a gente não está... Não adentra a questão do Mas eu diria assim, encontramos um pensamento crítico muito interessante entre os professores. Uma preocupação muito grande com aqueles alunos. E com a cultura que rodeia os alunos. Isso. Como processo de aprendizado formal. Numa escola quilombola no interior da Bahia, aquela escola tinha sido recém-inaugurada e eles reuniam 6 comunidades quilombolas, que antes era uma escolinha que funcionava numa casa, num lugar. Então, eles estavam felicíssimos, nunca tinha existido uma escola tão linda. Né? Era uma escola que eles chamam padrão MEC. As escolas diferenciadas, que são chamadas indígenas e quilombolas, elas têm uma estrutura mais circular, sabe? É super bonito o espaço físico. Estava lhe perguntando isso porque eu trouxe, a propósito disso, vamos ouvir um trechinho de uma música que o programa também estava trazendo, assim, pautando o que o convidado fala, o que o dialogador fala, fazendo uma relação com a música. E eu trouxe o esperançar, que é o verbo tão bonito que o Paulo Freire usava. Eu queria usar um pouquinho para a gente ouvir e sistematizar uma explicação, um posicionamento da Sofia Lesch. Deixa eu ver. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão, brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer Acho que vai falar o nome dele. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil. Vamos reaprender o Brasil. Vamos reencantar. Eu acho que fala Paulo Freire. Ele acha que fala. Vamos cantar a vida de novo. E com esse verbo esperançar, Paulo Freire morre. Paulo Freire morre não, tá aí, era isso que eu queria ouvir. Queria que você comentasse a partir desse incentivo a relação do seu trabalho, do seu pensamento de educadora com o pensamento do Paulo Freire. É difícil falar do mestre sem se emocionar, não é? Sobretudo lindo, quem tem uma vivência freiriana também na sua história. Percorrendo o Brasil, eu acho que a escola é um espaço de resistência freiriana, embora nem sempre tenha o Paulo Freire como sendo o seu grande mote de trabalho, né? Paulo Freire continua vivíssimo no mundo inteiro, há grupos, há centros, a Universidade de Califórnia, Los Angeles, tem um Instituto Paulo Freire dentro da instituição, os freirianos se encontram no mundo inteiro, no Brasil em menor proporção, porque tentaram banir Paulo Freire da cena pública. Eu até escrevi um artigo, eu tenho um artigo... Ainda estão tentando, no jornal O Povo, preciso resistir. que eu chamei, eu dei nome a ele de Até Paulo Freire. Até Paulo Freire?
E ele cria esse verbo tão lindo, eu queria que você consubstanciasse. Porque o verbo esperançar está muito ligado à ideia de esperança, de que você acredita. Mas o Paulo está implícito no verbo esperançar uma ação para que a coisa aconteça. Não simplesmente é uma espera de que algo possa vir. Mas algo concreto. No sentido da transformação poroso da de ação. Né? Essa consciência que não é uma consciência... Eu acho muito interessante a definição que Paulo Freire tem dos níveis de consciência. Então, a consciência crítica é justamente aquela que se sabe condicionada. E a consciência ingênua é aquela que tem uma visão pueril das coisas, né? E, nesse sentido, o verbo esperançar, eu acho que ele se coloca como perspectiva de caminho a ser construído. E o Paulo Freire, até o fim da vida, foi alguém que sempre teve muita esperança de um Brasil melhor, de um mundo melhor. E o trabalho dele na área de educação, eu acho que é a expressão dessa esperança. Dessa esperança, grande, uma esperança, digamos, proativa, né? E ao mesmo imbuída de tempo ação. tão pé no chão, de né? pé no Que chão. começa com o trabalho dele. E assim, acho que o brasileiro comum, até eu diria que o educador comum tem pouca noção do quanto Paulo Freire seja talvez a pessoa fora do esporte, né? Fora de Neymar e todos esses ídolos que nós tivemos em algum momento da história, Paulo Freire é muito conhecido. Os objetos que a dialogadora traz vão, digamos, ensejando, pautando o tema sobre o qual ela quer falar. E aí eu vou também permeando com música e com a minha réplica, no sentido de tentar o diálogo sempre com quem está aqui. E além de Paulo Freire, ela me trouxe Mário Quintana. Isso. É isso. Que frase é essa linda? Diga pra gente. Essa frase linda. Que eu tinha visto que eu adoro programa. e que eu ganhei essa caixinha ontem. Ah, é? Eu ganhei essa caixinha ontem. E na caixinha, a tampa da caixinha tem essa frase do poeta Mário Quintana. Dentro da caixinha tinha esse bloquinho e mais outras também coisas. você Depois vai falar eu vou falar. Tá bom. Né? Vamos na sequência. Mas eu ganhei a caixinha ontem numa defesa de dissertação. Eu continuo trabalhando na universidade, apesar de já... como professora colaboradora, imagino. Eu sou professora permanente do programa de pós-graduação em educação da UES. Da UES. Então, e na UFC também deve contribuir, às vezes, aqui e ali, claro. Menos, né? porque eu me aposentei antes da UFC. Mas sempre é uma alegria estar lá de novo, né? Trabalhei na UFC muitos anos. E aí, na defesa... eu ganhei esse presente, que foi a caixinha com um bloquinho, tinha também uma... E aí eu não quis trazer tudo que estava dentro da caixinha, tinha uma caneta, mas eu... E a tese era sobre o quê? A tese era Só uma para tese saber em que universo você está aí do gestor inserida. escolar nas escolas do município de Fortaleza. Ingerência? Liderança dos diretores escolares nas escolas do município de Fortaleza. Muito interessante o trabalho. E aí na caixinha tem escrito o quê? Na caixinha tem escrito uma frase e aí você comente, por favor. do Quintana, que é muito linda. A vida é um incêndio, nela dançamos, salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta. Comente, Sofia Leste. Deixa eu mostrar. Qual é o sentido disso para você? E aqui está personalizado. Para a professora Sofia Leste. Doutora Sofia. Professora doutora Sofia Leste Vieira. Que os nossos alunos gostam de usar esse título, né? Professor Pelo menos doutor. Na defesa. Professor doutor Sofia Leste. Não, e você tem pós-graduação, não só em doutorado, mestrado, mas em pós-doutorado também. E o que é? A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Responda. Eu acho que a gente tem que se entregar à vida. E muitas vezes essa entrega não é uma entrega sem dor. Não é? A vida é um incêndio, então você se deixa incendiar. Que importa se restaram cinzas se a chama foi bela e alta. Ou seja, Imagina o que vale... uma fogueira, o que vale é viver. A experiência. A experiência e você passar pelas coisas. Você não temer as experiências. Porque se a gente tem medo da experiência, eu acho que a coragem não é ausência de medo, é você enfrentar seus Não é a medos. irresponsabilidade do medo. E às vezes, né? E aí é preciso ir. Então, acho que é isso que... E aí, eu já acho que isso vale para várias experiências, né? O trabalho, o amor. Quer dizer, que importa se restaram cinzas
Se a chama foi bela e alta. Você tem que... E aí, se você não viveu, você perdeu. Não vai ter nem cinza, não é? Quer dizer, a coragem não é a ausência de medo. A coragem o herói é aquele ou aquela pessoa que, mesmo diante do medo, cria condições de enfrentar, não é? De enfrentar. Segura na mão de Deus e vai. Porque quem tem a ausência de medo é o irresponsável. Eu não posso... Estou diante do abismo e achar que não é o abismo. É o abismo. Agora, como eu atravesso? Como eu venço? Não é? É preciso ter consciência e estratégia para viver. Mas eu digo assim... Mas quem não tem medo é o responsável, não é? Me atirar no abismo eu não vou. Mas... Sim, eu sei. Eu tô dizendo o outro, não é? Aquele que diz que acha que ter coragem é que não ter medo. Não é verdade. Não é verdade. Não é isso. Eu acho que é disso que eu tô falando. Essa frase, ela tem bem a ver com a história de que você é preciso viver e as consequências do vivido podem ser cinzas. Mas uma vivência responsável. E viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É o principal. E eu adorei a caixinha. E o que tem a ver... Essa caixinha não estava vazia, ela tinha um outro objeto do qual você vai falar agora. Tinha outros objetos? Tinha. Um deles era este, porque você escolheu para pautar que tema? Eu escolhi por duas razões. Tem escrito também professora doutora Sofia Leste. Personalizado, então. E tem umas borboletas. E eu tenho uma história com borboletas muito forte na minha vida. Tem alguma coisa escrita lá dentro, não? Não. É um bloquinho. Mas algum professor vive sem um bloquinho? Não. Mas você não escreveu ainda nada dele? Não. Eu só escrevi anotações aqui do que a gente conversou. Escrevi duas sobre a tese que você... Sobre a banca, é isso? Não. Isso aqui a gente estava conversando, eu fiz uma anotação. É agora, aqui? Porque a gente anota, né? Sim. Ele vai... vamos dizer, você perguntou... E é possível partilhar com a gente o que você anotou? Eu anotei o nome da cidade que você me perguntou, da qual a gente vai falar aqui. Aqui, tá. Esse aqui é a bisavó? É a bisavó. É a sua bisavó, que é Sofia também. Sofia. E aí você anotou o nome da cidade. Qual é a cidade? Ela vem no grupo de imigração alemã que se dá no final do século XIX. São famílias diversas que vêm para a região de Santa Catarina, na cidade onde eu nasci, que se chama Joinville. Você é de Joinville. E a minha bisavó veio naqueles navios que fazia esse longo percurso, né? Ela tinha uma irmã Começo gêmea. do século XIX. No final. Final do século XIX, começo do século XX. Na migração depois da abolição da escravatura. Esses imigrantes, eles vêm no final, entre 1850 e 1865, mais ou menos. E o começo aí eles vão para as terras, né, de Joinville. A minha avó tinha uma irmã gêmea, chamada Maria, que morre na travessia. E a Sofia vem menina. E depois ela cresce lá em Joinville, vai ser preceptora numa fazenda no interior de São Paulo, chamada Fazenda Imbicaba, preceptora de uma família de elite da época, né? Ela vai ser tipo uma governanta mais qualificada. E vem de que cidade que você adotou aí? Ela vem de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha. Esse nome é lindo, mas eu não sei repetir. Lindo, mas é difícil. É difícil repetir. Diga de novo. Schleswig-Holstein. É uma região que a Alemanha é dividida em regiões. Sim. Né? E aí, a minha bisavó se casa mais velha, aos 40 anos, com um viúvo, que foi a Guerra do Paraguai. O meu bisavô foi a Guerra do Paraguai. 1860 e poucos. Pronto. Então, ele vai a pé com um batalhão de voluntários de Joinville. E minha avó, depois, como ele já era um homem mais velho, a minha bisavó fica viúva. Ele morre na Guerra do Paraguai? Não, ele morre depois. Ele morre depois. Tá. Mas tanto é que a minha bisavó recebeu uma pensão da Guerra do Paraguai e a minha avó ainda recebia isso. Minha avó que se chamava Emma Luísa Sofia. Toda a família alemã, em geral, tem 3 nomes próprios, né? A minha avó se chamava Emma Luísa Sofia, minha mãe se chamava Jutta Sofia Fanny. E aí, em homenagem à minha bisavó,
numa época em que Sofia era um nome muito incomum, minha mãe resolveu me chamar Sofia. Então, Mas só Sofia, não tem outro nome? Não, Os outros porque dois nomes, ela não. dizia que dava muito trabalho ter muitos nomes, Você é né? Sofia Lescher Vieira. Vieira. Vieira é do meu pai, mas o Leste, meu pai, é uma história tão linda, posso contar? Pode, deve. Seu pai aí é que entra o Brasil, imagino eu. Meu Quer dizer, um pai- brasileiro, porque o Brasil Meu já tinha pai é entrado na vida da brasileiríssimo, sua né? família. Esse Vieira é de Maia Vieira, de uma região aqui do Ceará, do pai dele era daqui, minha avó era do Amazonas, que se chamava Riacho do Sangue, né? Solonópolis. Isso, é a região de onde vinham os meus ancestrais, né? Ligados à história do meu avô paterno cearense, que vai para o Amazonas, se apaixona por uma pessoa que era neta de português, a minha avó, e tem este filho, que se chama Petrone, que vai fazer 100 anos em dezembro, meu pai. Você está vivo, então. Isso. Que E coisa lúcido. linda, e lúcido. E lúcido. Que Todos os privilégio. dias ele diz, durma bem, sonhe com os anjos, vá com Deus. Isso é nossa despedida cotidiana à noite. A gente vai sempre lá à noite. E ele vai fazer 100 anos. Vai fazer 100 continue, anos em então, a dezembro. história Mas vou contar desse a história. encontro. Aí meu pai nasce em Manaus, vai ser aluno do Colégio Militar e aqui ele segue a carreira militar. Ele serve aqui no Ceará várias vezes, era tenente, tinha uma noiva. E aí ele vai, na época da guerra, servir ali naquela região Na de São Segunda Francisco Guerra Mundial, do Sul. tá falando, Isso, dos anos em São 40. Francisco do Sul. E os oficiais, no final de semana, vinham para Joinville, porque era o lugar de maior movimento, né? Devia ter os encontros. Meu pai chega numa praça e vê uma porção de moças andando juntas, de braço dado. Elas faziam footing, se chamava. E elas estão de braço dado e meu pai enxerga uma pessoa e ele diz que tem um arrepio e essa pessoa era minha mãe. E aí a história deles Que é começa, filha, que é neta desta da senhora que está aqui, da Sofia. Filha da minha avó, né? Que coisa, Ema o Luiz vestido Sofia. lindo, ela tá linda. Parece com você. Eu tenho Eu a acho que fisionomia você muito... muito parecida, o formato do rosto, eu tenho né? um filho que é mais jovem, né? Que está mais parecido com ela nessa época, embora tenha muitas coisas. E o que mais você anotou aí no seu caderninho, o que você mais ganhou eu de anotei? ontem, da defesa de tese? Não, de ontem eu não anotei Não, de ontem nada. não, da conversa de hoje. Da O conversa caderno de- que você ganhou da defesa. O caderninho. Durante o processo de e nenhum defesa da professor tese. sobrevive sem uns caderninhos, Deixa eu ver né? aqui, me dá aqui. E o que Olha você... como é Eu quero bonitinho. partilhar os assuntos. Não. Podem, inclusive, pautar o nosso próximo segmento do programa Diálogo. Mas me diga aí, Não, você eu não anotou o nome da escrevi cidade? ainda. E Anotei anotou o nome o da que mais? cidade, anotei o nome do Deus Giolino, Do para Deus eu não Giolino, me que é nosso esquecer, produtor. que é o produtor. É isso. Anotei a palavra esperançar. Esperançar. A Anotei. propósito do nosso Paulo Freire. Vamos reaprender o Brasil. E anotei Siem Reap, que é o nome da cidade onde eu comprei este Buda. Pronto, já me deu a pauta para o próximo segmento. E a inclusão do objeto, que vocês sabem, os objetos vão ensejando, pautando, né? Tematizando o nosso encontro. E ela acaba de pautar a cidade em onde ela comprou o Buda. Vamos falar do próximo segmento do meu encontro, do nosso diálogo com Sofia Lescher, sobre isso, sobre por que ela trouxe um Buda, como é que ela vê esse mundo do mundo oriental, enfim. São temas para o próximo segmento do nosso diálogo. A nossa dialogadora de hoje é uma educadora. Ela foi secretária de Educação do Estado do Ceará durante os 2 ou 3 anos, no começo do século XXI. E é considerada está entre as 100 maiores pesquisadoras da América Latina, onde foi recentemente reconhecida. E é ligada à Universidade Federal do Ceará, onde ela foi professora, sempre na área de educação e de políticas públicas, e continua, mesmo aposentada, continua ligada também à Universidade Estadual do Ceará, participando de bancas de examinadoras de doutorado, pós-doutorado, porque ela tem pós-doutorado, inclusive fora do Brasil. E eu me refiro, portanto, a ela. Essa encantadora Sofia Lescher está aqui e que me trouxe poesia, enfim, novos livros dela sobre políticas públicas aí nas regiões dos biomas do Brasil, e me trouxe para pautar o segundo momento do nosso encontro uma estátua de... É Buda, com a palavra
ela, Sofia Lescher. Por que esse encanto com ele? Para quê? Para tematizar o quê? Você anotou, inclusive, a cidade onde você ganhou isso ou comprou? Eu comprei. Que cidade foi? Foi na cidade de Siem Reap, no Camboja. No Camboja. Onde tem uns templos milenares maravilhosos que são tombados como patrimônio E a propósito histórico de quê? da humanidade. Você me trouxe esse Buda. Porque é uma lembrança da minha passagem pela Ásia. Eu fui algumas vezes, eu tive um filho que foi morar lá. Ele morou em Singapura e na Indonésia, então eu tive a oportunidade de conhecer esse outro lado do mundo que me trouxe, assim, muitos elementos de aprendizagem. O que é que, então, a educadora aprendeu com essa experiência no Oriente, na Ásia e com Buda? Na budismo. passagem pela Ásia, né, e na pequena aproximação com o budismo, eu não sou budista, mas eu trouxe porque eu acho que o Buda, ele tem muitos ensinamentos, né, como todos os grandes mestres, a gente tem muito o que aprender com o Buda e eu acho que, sobretudo, a gente tem a aprender o princípio da simplicidade. Simplicidade. Da harmonia, da interação com o universo, né? Eu acho que são muitas coisas e eu, a partir das minhas idas para a Ásia, eu comecei a colecionar Budas. Não são muitos. Eu tenho um cantinho dos Budas. E nesse cantinho eu tenho um Buda preto e um Buda branco idênticos. Eu disse, qual dos dois eu levo? Porque eu tinha um grande, eu não queria trazer. Tinha um Buda de jade lindo, que veio também daquela região. Mas eu achei que esse Buda que tem um irmão gêmeo, ele merecia estar aqui com a gente conversando e trazendo a presença dessa passagem por lá. É encantadora a gentileza de alguns países da Ásia, não é? Sobretudo na Indonésia, onde meu filho morou. E a noção do tempo, que é um pouco diferente da nossa, né? Essa pressa exacerbada que a gente tem, e que outros países do Oriente também vão ter, né? Eu tive na China também. Na China há muita pressa nos centros urbanos, né? Essa lógica ocidental acabou entrando no cotidiano deles. E ao estar em Siem Reap, eu tive essa... E você acha que conseguiu desterritorializar esses aprendizados? Aplicar isto, conhecido no Oriente, num mundo de pressa e urbano? Olha, a minha pesquisa das expedições mostra que sim. Que está aqui nesse livro. Eu nunca vi as crianças serem tratadas com tanta gentileza como nesses lugares que são mais remotos do Brasil. Então, esse Brasil ainda existe. Em vez da gente rejeitar o Brasil rural, a gente precisa aprender com ele. Você acha que é um outro tempo no Brasil rural, no Brasil do interior, apesar de todo o avanço tecnologia? Sim, no interior do Ceará. Vá para o interior depois do almoço. Você vai ver que é um outro tempo. As cidades dormem, não é? As pessoas no fim da tarde estão na calçada. Então, eu acho que a noção de tempo que a gente incorporou, que é muito americana, né? Uhum. É muito rápido tudo que a gente faz. Graças a Deus que a gente ainda não inaugurou o momento de comer assistindo palestra e ou dando ligado ao celular o tempo né? todo, né? O celular acho que é uma ilustração, mas lá também você encontra também o celular tem. até dentro dos templos, né? Então, Siem Reap é a cidade dos templos. É um dos lugares mais bonitos que eu conheci na vida e conheci com o tempo, andando naqueles que chama tuk-tuk, que são os carrinhos puxados pelas motos. Você sai no meio da noite para ir visitar esses lugares de templos, né? Que foram muitos deles só descobertos muito depois da Guerra do Vietnã. Você me disse, já que estamos falando de cidades, de lugares, de diferenças, de contrastes culturais, de implantação de uma ideia de um lugar para o outro, estou me lembrando aqui que você nasceu em Joinville, não é isso? Isso. E chegou no Ceará quando? Eu vim Você é pro uma Ceará cearense a partir de... Eu sou uma cearense a partir de dois movimentos. Um primeiro no final dos anos 60, quando meu pai veio transferido para cá, e um segundo depois que eu terminei a universidade na UNB, que meu pai volta para o Ceará para ficar com os pais. E aí a gente é cearense a partir
de meados da década de 70. Eu acabo a UNB e venho para cá com os meus E pais. na UNB é letras, a sua Eu fiz licença- letras. letras, a sua formação é E de eu fui letras. professora de inglês por muitos anos na UES. Logo que eu chego, eu vou trabalhar na UES. A gente começava a trabalhar muito jovem, né? E a licenciatura, letras, não é? Isso, aí então eu fui você trabalhar também está no ligado curso com de pedagogia, letras. claro. Sim, aí eu não fui é? trabalhar no curso de letras. E aí aparece o primeiro mestrado em educação do Ceará. E eu vou me candidatar porque eu estava querendo aprender, não queria parar, né? E foi tragada E aí, por esse... totalmente. por essa nunca mais. temática, E nunca tanto mais. é que eu passei muitos anos. Arrebatada. Eu tinha 40 E hoje horas. nos arrebata com o seu pensamento sobre Quem educação. dera. Eu tinha 40 horas na UFC Ah. e 20 na UES. Eu era mãe no quarto expediente, né? Porque os 3 primeiros eram dedicados a isso. E filhos cearenses, marido cearense. Isso, os meus filhos Cearenseizou são cearenses, total. Eu acho que é por isso que uma amiga nossa, comum, a Cláudia Leitão, essa outra figura extraordinária da mestra e doutora, né? Minha amiga e irmã, Cláudia. Que é uma referência no Brasil em economia criativa. Foi, inclusive, quase ministra, né? Ela foi secretária nacional. Quem sabe ainda pode ser, né? Ah, Quem boa sabe? ideia, boa ideia, boa ideia. Ela voltar para a Secretaria de A gente nunca de sabe dos Economia ventos da Criativa, vida. ou ser até ministra da Cultura. Mas, O enfim. incêndio. Hein? É o incêndio. É o incêndio, ela tem que se incendiar e a chama vai ser alta. Mas eu só citei a Cláudia Leitão porque ela disse, cara, eu acho que uma música que poderá comover a Cláudia. E essa moça que nasceu, essa menina que nasceu em Joinville, é exatamente esta música. Um trechinho a gente vai ouvir. Vamos ver se ela tem razão. Vamos ver. Terra do sol do amor, terra da luz. É o hino do Ceará. Voa o Clarim que a tua glória muda. terra o... É lindo isso. Nome que brilha, esplêndido luzeiro, nos fúvios braços de outro cruzeiro. Isso é Tomás Lopes, eu acho, a letra, e a música acho que é de Alberto Nepomuceno. Isso, é muito. Por que a Cláudia Leitão disse ela vai se emocionar com o hino do Ceará? Por quê? Porque foi, na época que eu fui secretária, foi aprovada uma legislação que o hino do Ceará tinha que ser cantado em todas as escolas, uma vez por semana. E aí, o hino do Ceará não é fácil de se cantar, não é? Ele tem E a letra também não é muito simples. Lua jangada. Acho que é Tomás Lopes, é. E aí, Ricardo, O poeta. a gente foi em busca de gravar um CD, na época era CD, não é? De gravar um CD com várias interpretações do hino do Ceará. Então a gente tinha bandas, a gente tinha Dona Zefa, a gente tinha com a camerata de violões de uma escola. E esse CD a gente distribuiu com todas as escolas. E a gente encontrou então vem daí. lindas interpretações de cantar o hino do Ceará. Nas nossas idas, eu dizia, quando eu queria ser feliz, que eu era secretária, foi um tempo muito difícil. Quando eu queria ser feliz, eu dizia, eu quero ir para o interior. E a gente encontrava essas manifestações, né? Quando tinha posse de professores ou inaugurações que a gente ia fazer, as escolas usavam essas diferentes versões do hino para que a gente cantasse. Então, Eu fui olhar aqui enquanto você falava, prestando atenção a você, mas consultando para dar a informação correta. E eu estava certo. A música é Alberto Nepomuceno e o poeta é Tomás Lopes. E aí tem uma outra razão pela qual talvez a Cláudia tenha sugerido, né? O hino do Ceará. O hino do Ceará para, assim, como assim? Para a menina de Joinville. Que é um verso que eu acho que é a cara do Ceará. Tá aqui, eu posso E que é a citar. coisa mais linda do mundo. Eu vou lhe dizer qual é. Tá. Que importa que teu barco seja um nada, se à frente vão corajosos marinheiros e vão no peito corações guerreiros. Corações guerreiros me lembra aquela música do Fagner.
Isso. Tua jangada afoita enfune o pano, vento veloz conduz a vela ousada. Que importa que teu barco seja um nada na vastidão do oceano? Na vastidão do oceano. Se há proa, vão heróis e marinheiros e vão no peito corações guerreiros. Eu acho que nós somos corações guerreiros. O cearense é um coração guerreiro. Eu acho lindo esse verso. É, lindo. E aí... Tomás Lopes. Nossa, eu usei isso já em diferentes momentos da minha vida, de escritas que eu fiz, né? De diálogos com textos antigos do Ceará. Na época do Dr. Lúcio, a gente trouxe de volta um livro que se chamava João Pergunta, produzido na década de 30. Né? Então, a gente fez muitas coisas interessantes, que foi o lado bom da gestão. Né? A gestão não é muito fácil. Mas... Lúcio, é a época do Lúcio Alcântara, isso, né? A época, como governador. E ele estimulava muito. Que você era secretária de Educação e a Cláudia Leitão. De Cultura. Secretária de Cultura. E daí nasce a nossa amizade, que depois se reedita em outro momento de gestão não tão feliz lá no Aracati, assim. Mas o lado bom das coisas não é? O que importa é que houve um incêndio. Importa se restaram cinzas, se a chama foi a última. Eu fiz uma grande amizade. A gente morou num casarão da Rua Grande, Aracati, foi maravilhoso. Você, Cláudia Leitão e... Luísa Perdigão. As três que hoje é Luísa Martins, né? Isso, Luísa Martins é uma grande... Mas é que lindo, tem tudo a ver com a frase do Mário de Andrade. Veja, ele diz que o incêndio... incêndio, não, o que importa é que é o incêndio... E aqui é o barco que é um nada. E o barco é um nada, não importa se um barco é um nada diante da imensidão do oceano. Importa que você está ali, enfrenta e é um guerreiro, não é? Há analogias aqui entre os dois poetas, Tomás Lopes. Agora não planejada, Não né? planejada, claro. Mas eu me lembro que, faltando só mais um objeto, além do objeto surpresa, para o meu encontro, o nosso encontro com a educadora e pesquisadora em educação, e gestora de educação e professora de educação, Sofia Lescher, mas eu estou vendo que ela falava no segmento anterior, quando ela me mostrou o bloquinho de notas, ela disse, tem tudo a ver comigo, o professor sempre anota, mas ficou emocionada, interessada, dizendo uma frase, eu fiquei curioso. Ela disse, eu tenho uma história com borboletas. E vamos passar do incêndio para a borboleta, então. É um incêndio. É um incêndio também. Foi um incêndio tipo também. Incêndio, deixa eu mostrar né? aqui as borboletas. As borboletinhas estão aí na frente. Aqui é a transformação, né? A borboleta é um símbolo da transformação. Ela começa como ela está no casulo, mas ela é uma crisálida. É uma crisálida. Não, ela começa como lagarta. Depois ela vira uma crisálida e depois ela vira borboleta. Ela vira borboleta. É uma metamorfose. E quando a borboleta nasce, você não pode apertar a crisálida que a borboleta morre, né? Sim. Mas a borboleta, nas culturas orientais, ela tem uma simbologia muito forte nesse sentido de transformação. Vou colocar aqui. E eu perdi, quando eu saio da secretaria, eu ganhei uma netinha e essa minha netinha faleceu, muito jovem. Ela tinha 1 ano e 3 meses, muito pequenininha. E a forma que eu encontrei para elaborar a perda foi de fazer um movimento cujo símbolo era borboleta, se chamava Ciranda de Jade. E nesse movimento a gente tinha borboletas de jade que foram vendidas para fazer um livro. É um livro muito lindo que conta de uma forma elaborada essa história. E a gente fez várias atividades, várias coisas, produzindo pequenas coisinhas, produzindo bijuterias. E a gente vendia e angariava recursos para doação para instituições que trabalhavam com crianças. E existe uma sala no IPRED que foi construída com recursos da Ciranda de Jade, que se chama Mundo de Jade. É um lugar de brincar. Né? Então, até hoje, isso já faz mais de 10 anos, minha netinha teria 16 anos hoje, eu ainda ganho borboletas de presente. Então, eu tenho uma parede de borboletas na minha casa. Quem me dá borboleta sabe que eu tenho essa ligação muito forte. Faz uma associação bonita com a transcendência, com a metamorfose, né? Com a capacidade de regeneração pela transformação, pela metamorfose. Não é assim. E que deve ter, claro, um componente de transcendência espiritual, etc. Não é? Então, aí a minha história com borboletas. Você tem outras netas, então? Eu tenho depois, né? Depois Muitos dela? anos depois eu tenho uma netinha e um netinho de 5 e 3 anos.
Aliás, ela diz que tem 5,5. 5 e 6 meses, vovó. Não é 5 anos, é 5 e 6 meses. E você consegue não ser a educadora? Porque você sabe que a avó tem a fama de ser a deseducadora do que os pais pregam, né? A gente diz que o amor de vó... Eu sou uma avó que trabalha ainda, né? Não sou uma avó típica, mas eu acho que a gente se entende. Você deseduca? Não. Assim, no sentido de dizer... Permite, é permissiva, vai, meus faz. Netinhos moram longe. Manda em mim, você manda em mim. Sim, tem eles isso, vão é nesse mandar sentido. mais, né? O deseduca é nesse sentido. Não, assim... O pai e a mãe é a ordem e a avó é o momento da transgressão. É isso que eu tô querendo dizer. Tem hora de dormir. Se forem ficar comigo, tem quase nada, né? É disso que eu tô falando. Então, essa liberdade. Nesse sentido de deseduca. Porque a avó é sempre associada a isso. A avó não tem moral. A avó não tem moral. Mas o filho, o neto, é um amor tão infinito. A minha filha, que era mãe da Jade, né, ela reclamava. Mãe, parece que você gosta mais da Jade do que de mim. Ela brincava, ela era muito jovem quando teve a Jade. E eu dizia, e o pior é que gosto mesmo, porque eu gosto 2 vezes. É um amor realmente incomparável. Não, é um amor. De amor. Eu também tenho neta, eu tenho uma neta só. E acho um charme ter uma neta, né? Eu tenho 2 netos e uma neta. E agora vai nascer mais uma. Pronto. Neta também, já sabemos. Mas olha, descobri outra coisa pesquisando também com a Cláudia Leitão, que faz a nossa ligação aqui, a minha com a dialogadora de hoje, que é educadora, a professora da Universidade, Sofia Lecha, que a Sofia Lecha, além da professora, da pesquisadora, da intelectual reconhecida na América Latina na área de políticas públicas para a educação, sobretudo a educação básica, é também escultora. E eu tô vendo que você trouxe alguma coisa assim. Não é escultura, aí é querer muito. É demais? É querer muito. Ela me disse que você trabalhava com... é cerâmica, não é escultura. Eu gosto muito de com cerâmica, é verdade, é verdade. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Eu sempre gostei, desde Mas é uma espécie de escultura, é uma cerâmica, trabalha com cerâmica. Você que faz isso? Isso. E eu não sou uma boa escultora de cerâmica, nem produtora. Não? Isso aqui assim, são minhas incursões no mundo da terra, da argila. Aqui está assinado, aqui está Sofia Lecha. Aqui é da Sofia que fez, é isso? E pinta também? Isso. O processo de elaboração da cerâmica é muito interessante. Isso é uma cerâmica, tem 2 tipos de cerâmica. A cerâmica que se chama de placa, que você faz abrindo a argila e daí moldando. E tem a cerâmica de torno, que é aquela do filme? Sim, do filme, do torno. Do pezinho, né? A que eu faço é essa. Você trabalha como instrumento, Não, eu não trabalho com torno. Não eu trabalha com as mãos. Com as mãos, Com as mãos. E tem a ver, esse aqui também? Pode ser junto? Esse aqui... Esse copo, não me diga que foi você que fez também. Não é copo, esse aqui é um porta-lápis. É um porta-lápis, tá bom. Mas pode ser copo. Mas pode ser um copo. Se botar água, pode ser. Eu trouxe de presente para você. Ah, que lindo, obrigado. Você que fez? Foi, claro. Pode olhar a assinatura. Senhoras e senhores, essa que é uma das maiores pesquisadoras em educação, é também uma... Ceramista. Ceramista é essa palavra. Uma ceramista. Aprendiz de ceramista. E eu acho que está na hora do objeto surpresa. Sabe por quê? Porque, coincidentemente, olha o que eu trouxe para você pensando nisso. Deixa eu mostrar a ela. Vamos ver se a partir daqui ela fala de cerâmica e de escultura e etc. Objeto surpresa, entrego o meu a você. Pela primeira vez, só porque o tema está em pauta, vou permitir que o convidado abra antes. Eu sempre abro o que você me trouxe. Mas eu queria que você abrisse o seu. É de cerâmica para cerâmica? Quer ver? É de cerâmica para cerâmica. Ou de ideia de trabalhar com a mão para a ideia de trabalhar com a mão. Não necessariamente cerâmica. Pode rasgar, pode rasgar. Ah, é uma escultura. Isso, inacabada. E eu queria que você falasse, então, sobre essa arte, sobre esse seu encanto por trabalhar com as mãos, de produzir arte. Isso aqui é arte, não é? É um objeto artístico. Eu queria que você falasse sobre isso. Não cheguei aqui ainda não, ó. Não chegou aqui ainda não? Não. Deixa eu mostrar para o público. Mais embaixo, super bonito. Mas é bonito? Não está terminada. Eu trouxe para você falar sobre isso, sobre a obra inacabada, sobre a relação do artista com as mãos, de ir moldando rostos, criando personas. Eu queria tematizar isso, trazer você para a arte e para o seu trabalho como ceramista. Deixa eu segurar um pouquinho a sua obra. Não é feita por mim, não. Não, mas enfim. Mas assim... Eu achei que tinha a ver, que poderia pautar, ensejar a sua fala. Todo artista, ele tem uma sensibilidade que se expressa, né? O artista plástico, no sentido daquele que trabalha com as artes, com o desenho, com a pintura,
Mas aquele que trabalha com as mãos, ele vai ter um contato com as coisas da natureza, né? E ele vai se inspirar por isso. A vida é uma obra inacabada. E trabalhar com arte, eu acho que sempre traz essa dimensão daquilo que você não prevê os resultados. A cerâmica é assim. Eu não tenho muita condição de saber exatamente o que vai acontecer. Porque o fogo, a cerâmica é a arte do fogo, né? O fogo primeiro você vai trabalhar a argila e você vai fazer a peça que vai ficar crua, mas ela vai para uma primeira queima. E depois é que você vai esmaltar. E nesse processo você tem surpresas. Eu sempre acho feio o que eu produzo, mas eu trouxe duas coisas que eu gosto. Lindo, lindo, lindo. E é uma surpresa, ele se define enquanto está se fazendo. Você própria, como artista, se surpreende com Você se surpreende, você não você tinha tem que planejado. exercer o desapego na cerâmica, porque às vezes você faz uma peça linda e a peça racha no forno. Então você tem que aprender, eu acho que a cerâmica ensina a capacidade de inventar e criar, que está presente em todas as artes, mas, sobretudo, aquela ideia de que você não pode prever tudo que vai acontecer. Porque o fogo transforma. E isso tem tudo a ver com a educação, estou fazendo, juntando aqui as duas coisas. As pessoas não são assim, manipuladas e manipuláveis e obedecem a projetos do professor, não é? E cada um é de um jeito. Até a palavra aluno, que é aquele sem luz, não é? Essa compreensão de que alguém não tem luz e que alguém vai ser moldado pelo outro. Não é verdade. É o processo que vai, a interação que vai dar. E o aluno E se você não aprender que ele é um ser com luz própria, você vai com muita dificuldade desenvolver o seu trabalho, porque aquilo que o ensino não é só transmissão, né? O ensino é sobretudo o processo de reflexão, onde o professor ele vai fazer a mediação do conhecimento em alguns casos, em outros ele vai trazer o conhecimento que está dentro do aluno. Se você não trouxer essa coisa, não ajudar esse crescimento a aflorar, você vai ter muita dificuldade de ser professor. Eu estou aqui tentando fazer o aprendizado da sua relação com a cerâmica para a atividade sua principal, dúvida, que é a educação, na relação com o outro, não é? O imprevisível. O imprevisível. Né? E sempre achar que o potencial está presente nas pessoas, porque você tem belas surpresas. E o que é que você me trouxe? Deixa eu ver. Está aí, objeto surpresa da Sofia Lerch. Já vi que eu quero abrir. Eu quero ter a surpresa de abrir. Desculpa, de dizer o que é que ela trouxe. Eu não sei mesmo. Ela chegou, entregou a produção e eu vou ver se eu vou saber agora. Ela também não sabia que eu ia entregar, que eu ia mostrar a ela essa obra inacabada. Você achou que eu era uma escultora, eu achei né? que fosse uma escultora, mas na verdade mas olha, quem sabe uma ceramista. Você é escultora. E é tão lindo, tão lindo. E a reflexão que você fez tão linda. O que foi que ela me trouxe? Uma bolsinha cor-de-rosa com feixe clair. Abro, deve ter alguma coisa aqui dentro. Chave. Tem sim. Eu não sei o que é. Pode rasgar aqui? Pode abrir, ó. Bota aqui. Sim, pode rasgar. O que você estava mandando fazer aqui? Não, porque são várias porque pode cair, pode cair, né? Tem um jeito de abrir, Ricardo. Tem um jeito de abrir, abre. E ó. Esse. Aqui, ó. Esse desajeitado não sabe. Vamos ver o que foi que ela me trouxe. De uma bolsinha tão linda. E tem alguma coisa dentro e olha o que é. São joias e bijuterias com diferentes histórias. E por que você trouxe? Reflita sobre. Porque esse é um lado meu também, esse lado de artesã. Ah, você fez também isso? Só não o anel porque são os meus 2 netinhos, aí estava no meu dedo, entrou junto. Ah, põe aqui. Esses são meus 2 netinhos, Maivan. Incorpora os netos. Então você faz também bijuteria? Isso, bijuterias e pequenas joias. Esse aqui está o branquinho. O branquinho, que são 2 brincos e um colarzinho, né? Isso é de pedra da lua com ouro. Você quer? Eu vou te mostrar, ó. Deixa eu botar um. Põe aqui. Pronto, pode botar na minha mãozinha, ó. Escolha, para você escolher. Pronto, o que você quer. Vou escolher esse aqui. Que é o que você acha, Ricardo? Tem uma borboleta. E tem uma borboleta. E tem a mesma cor da blusa, eu acho. Isso, ó. Como ficou bonito o conjunto, fica bonito.
E essas Os dois. bijuterias eu faço, que são coisas que me acalmam. As Vocês estão vendo, bijuterias então, como a cerâmica. que ela é linda não só pela inteligência, pela sensibilidade, mas pela própria... dando realce à beleza física também. Olha que linda que ela está com a roupa tão linda, os brincos tão lindos. E mais um detalhe feito por ela, hein? Sofia Lescher, a nossa dialogadora de hoje. E eu queria encerrar o nosso encontro, porque o tempo já está aí dizendo que se encerra daqui a pouco, e eu trouxe algo que acho que tem a ver com todos nós. Eu estava lendo recentemente o Eduardo Galeano, ele dizendo que a utopia serve para a gente, não é para pensar o inalcançável, mas que é para a gente se mobilizar para ter aquilo que a gente pode realizar. E aí eu trouxe o Samba da Utopia, que eu queria, nos últimos instantes, oferecer para a Sofia. Quanto tempo nós temos para ouvir só um pouquinho a música? Eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra sabedoria. A palavra sabedoria. O que mais? Eu quero a utopia. Se o mundo andar pra trás, Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz. vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. rebeldia. Ótimo, adoro essa palavra. Vou Se escrever. a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. A palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Se acontecer de acontecer a palavra tirania, Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. utopia. Utopia, rebeldia. É isso. Lembrando aqui o nosso Paulo Freire, que trabalhava com a construção de palavras, que fazia parte dos universos culturais de cada pessoa que estudava, cada aprendiz ou cada aprendizante, né? Ele trazia palavras e eu trouxe para você para encerrar. Acho que palavras que têm a ver com você: rebeldia, utopia, sabedoria, o samba que eu trouxe para você. Ô, Ricardo, que lindo, eu adorei. O meu nome... É Sofia. Sabedoria. É pensamento, é Sofia, né? É quem faz filosofia que é amigo, é estudioso do pensamento, da produção do pensamento. E a nossa dialogadora de hoje é a representação disso. Sabedoria, mais do que ensinamento, mais do que técnica, mais do que, enfim, relação com cultura. É sabedoria. Por isso que ela me trouxe também o Buda, né? Procurando sempre a sabedoria, que é mais do que o saber. Eu acho que as duas palavras, saber e sabedoria. E é com essas três palavras que eu quero encerrar, então, preciso encerrar o encontro com a nossa dialogadora de hoje, que é a Sofia Lescher. Olha as três palavras e assim eu me despeço dela agradecendo a sua presença. Eu posso dizer as minhas? Diga. A minha são saber, diálogo e sabedoria. E as suas, anoto aqui agora. Humildade, Humildade, compromisso compromisso, e desapego. desapego. E com essas palavras de Sofia Lescher, encerramos o nosso encontro, o nosso diálogo de hoje. A palavra utopia.